La ciudad de Granada, en el invierno de 1972, respiraba un aire denso y frío, cargado de humedad que se filtraba entre las estrechas callejuelas del Albaicín. Las farolas de hierro proyectaban una luz amarillenta y temblorosa sobre los muros encalados, mientras el eco lejano de pasos solitarios se perdía en el empedrado irregular. En ese escenario de contrastes, donde lo antiguo convivía con lo cotidiano, empezaba a gestarse una historia que con el tiempo se convertiría en uno de los misterios más inquietantes de la región. Una joven de apenas 20 años, de nombre Clara, se movía por esas calles con la esperanza de un futuro brillante, sin imaginar que el suyo quedaría detenido en una fecha concreta, el 14 de diciembre de 1972. Clara era una muchacha que despertaba ternura en quienes la conocían. Su cabello oscuro caía en ondas sobre los hombros, y sus ojos reflejaban esa mezcla de inocencia y determinación que suele marcar a quienes se encuentran al borde de la adultez. Vivía con su madre en una casa modesta, en las afueras de la ciudad, donde el canto de los gallos se mezclaba cada mañana con el repiqueteo de las campanas de la iglesia cercana. Granada, con su aire místico y sus leyendas, parecía observarla como si ya presintiera lo que estaba por ocurrir. La rutina de Clara transcurría entre las labores domésticas, los estudios de costura y los paseos por el centro, donde compraba telas y hilos en las pequeñas mercerías. Tenía un sueño muy claro: algún día abrir su propio taller de confección, un espacio donde las mujeres del barrio pudieran encontrar vestidos hechos a medida y sentir orgullo de lo que llevaban. Esa ambición, tan sencilla y tan poderosa, era la chispa que la hacía diferente a muchas jóvenes de su edad, atrapadas en la monotonía de los años 70 en Andalucía. A pesar de su determinación, Clara era también una persona vulnerable. Su padre había fallecido cuando ella tenía apenas 9 años, y desde entonces el peso del hogar recayó sobre su madre, una mujer silenciosa y de mirada melancólica. Ese vacío paterno convirtió a Clara en alguien más sensible de lo habitual, alguien que encontraba refugio en la música de la radio o en las largas caminatas por las huertas cercanas. Sus amistades solían decir que Clara miraba demasiado el horizonte, como si siempre estuviera esperando algo que no llegaba. El barrio donde vivía estaba marcado por un ritmo lento, de vecinos que se saludaban desde las ventanas y compartían confidencias en las puertas al caer la tarde. Allí todos conocían a Clara, y la describían como educada y respetuosa, aunque un tanto reservada. Ese carácter la hacía, al mismo tiempo, cercana y misteriosa. A menudo, los ancianos del barrio comentaban que aquella joven parecía tener una sombra en los ojos, como si en su destino ya estuviera escrito un giro oscuro. Las noches de diciembre en Granada eran especialmente crudas. El frío se colaba por las rendijas de las ventanas y el silencio se volvía casi absoluto, interrumpido solo por el ladrido de algún perro lejano. En ese ambiente, Clara solía sentarse junto a una lámpara de mesa, cosiendo hasta altas horas, mientras su madre dormía en la habitación contigua. Era en esas madrugadas cuando la joven escribía también en un cuaderno, donde registraba sus pensamientos más íntimos, sueños y miedos. Ese cuaderno, que más adelante se convertiría en una pieza clave para entender parte de lo ocurrido, mostraba a una Clara introspectiva, consciente de sus propias fragilidades. En él hablaba de un misterioso hombre de sombrero que había visto varias veces en la Plaza del Carmen, un individuo que parecía seguirla con la mirada cada vez que pasaba. Aunque nunca confesó miedo explícito, sí dejó constancia de una inquietud que se fue acentuando con el tiempo. La Granada de 1972 estaba lejos de ser un lugar seguro. Aunque la dictadura aún controlaba las calles con mano firme, las desapariciones no eran un tema ajeno, y los rumores corrían como pólvora en cafés y tabernas. Historias de jóvenes que nunca regresaban a casa se entrelazaban con leyendas urbanas, creando un clima de incertidumbre donde la realidad y el mito se confundían. En ese contexto, la vida de Clara se convirtió en una cuenta regresiva sin que nadie lo supiera. El 14 de diciembre comenzó como cualquier otro día. El cielo estaba cubierto por nubes bajas que presagiaban lluvia, y el aire olía a tierra húmeda. Clara desayunó pan con aceite, abrazó a su madre y salió hacia el centro con un pequeño bolso de cuero marrón. Vestía un abrigo gris que resaltaba su figura menuda y llevaba consigo un paquete de telas que debía entregar en la mercería de la calle Reyes Católicos. Nadie imaginaba que ese recorrido cotidiano marcaría la última vez que se la vería con vida. Si disfrutas de este tipo de relatos cargados de misterio y atmósfera inquietante, te invito a suscribirte al canal para no perderte los próximos casos que iremos explorando juntos. La historia de Clara apenas comienza, y lo que sucederá a partir de este punto te hará cuestionar lo que creías conocer sobre la tranquilidad de una ciudad pequeña. Clara caminhou por la Gran Via mientras la ciudad parecía ir despertando lentamente. El bullicio de los tranvías,
El rumor de los cafés abriendo sus puertas y el sonido metálico de las campanas anunciaban las 11 de la mañana. Algunos transeuntes la recordaram después. Uma jovem de semblante sereno, que se detenía em los escaparates para observar vestidos y zapatos, como se em esse instante quisiera retener cada detalhe de lo cotidiano. Era uma escena que parecia banal, pero que luego adquiriria uma relevância estremecedora. Quando Clara legó a la merceria, conversou uns minutos com la dependienta, uma mulher robusta y simpática que la conhecia desde hacía anos. Entregou as telas envueltas em papel marrom. Sonrió y agradeció com cortesia. Aquela seria a última conversação registrada de la jovem. Nadie, ni siquiera la mulher que la atendió, percebió algo estranho em seu comportamento. Era simplesmente uma manana mais em la rotina de la ciudad. Sin embargo, ao salir do local, vários testigos afirmaram haberla visto caminhar hacia la Plaza Nueva, donde solia detener-se para contemplar o ir y venir de las diligências y los coches. Ali, segundo declarações posteriores, homem com sombrero oscuro y abrigo largo parecia observá-la com demasiada insistência. Esse detalhe, aunque inquietante, se diluiu entre contradições, pois outros asseguravam que Clara jamais legou a esse ponto. La reconstrução de las horas seguintes se convirtió em rompecabezas impossível. Vecino afirmou haberla visto na carreira de Udall, caminhando sola y com paso rápido, como se huiera de algo. Outro testemunho, em cambio, assegurava haberla encontrado em la Plaza Bib Rambla, comprando pequeno ramo de flores. La confusão se intensificava porque los tiempos não coincidiam. La cidade inteira parecia volver-se escenário de espejismos. La madre de Clara começou a preocupar-se quando caiu la tarde y su hija não havia regressado. Incendiou a lâmpada de la sala y permaneceu junto a la ventana, mirando cada sombra que se movia em la calle. Com o paso de las horas, la inquietude se transformou em angústia. Nunca antes Clara havia passado tanto tempo fuera se avisar. Ao dar la medianoche, la mulher, temblando, decidiu acudir à la Guardia Civil para reportar la desaparição. Los agentes receberam a denúncia com certa frialdade. Ao fim y ao cabo, não era estranho que jovens de essa edad escaparam com pretendiente decidieram passar la noche em casa de alguma amiga. Pero la madre insistia com lágrimas em los olhos. Clara não era esse tipo de muchacha. Jamais se habría marchado sem dar aviso. Finalmente, los guardias accedieron a registrar informe preliminar, aunque sem desplegar o operativo imediato. La notícia do desaparecimento corrió com rapidez por o barrio. Vecinos, amigas y conocidos se unieron a la madre en la búsqueda, recorriendo calles, plazas y rincones oscuros de la ciudad. Com linternas y velas, entraram em patios abandonados, perguntaram em tabernas y lamaram a puertas donde se rumoreava que se escondiam mulheres que huíam de seus hogares. Pero de Clara não havia nem rastro. Y cada minuto que passava parecia sumir-los mais em uma neblina de incertidumbre. À medida que los dias avançavam, a sensação de medo se estendiu por Granada. A ideia de que uma jovem desapareciera sem deixar ela inquietava incluso a los mais escépticos. Las madres começaram a vigilar as suas hijas com maior celo. Y los rumores sobre o hombre del sombrero se intensificaram. Algunos lo descreviam como forasteiro que frequentava tabernas del centro. Outros, como vecino del propio albaicín que nunca se relacionava com nadie. Em paralelo, o quaderno íntimo de Clara apareceu entre suas pertenencias. Ali estavam plasmadas, com letra menuda y precisa, suas reflexões mais íntimas. Em uma de las últimas páginas escritas antes do 14 de dezembro, se podia ler uma frase desconcertante: "Siento que alguém me sigue, incluso quando estou segura de estar sola." Essa anotação, breve pero poderosa, se transformou em la única pista emocional que permitia entender o estado de ânimo de la jovem antes de desaparecer. Se te atraem as histórias de desaparições misteriosas, y queres conhecer mais casos como eu de Clara, não olvide suscrever-te ao canal. Cada semana desentranamos enigmas reais, com detalhes escalofriantes que põem à prueba nuestra percepção de la verdade. La desaparição de Clara, essa é apenas a primeira capa de um mistério mais profundo. El hallazgo del cuaderno generó un nuevo interés en la investigación, pero también levantó dudas sobre la propia seguridad de Granada en 1972. La idea de que alguien pudiera seguir a una joven por las calles sin que nadie lo notara sacudió a la comunidad.
Los investigadores comenzaron a reconstruir las rutas habituales de Clara, entrevistando a comerciantes, vecinos y conocidos que pudieran arrojar luz sobre su último día. Una de las declaraciones más llamativas vino de un camarero de una taberna en la calle Elvira. Según él, aquella misma tarde había visto a Clara acompañada de un hombre mayor, de rostro afilado y sombrero ancho, que parecía mantener una conversación tensa con ella. El camarero aseguró que la joven tenía los ojos vidriosos, como si estuviera a punto de llorar. Sin embargo, ninguno de los clientes habituales recordaba haber visto esa escena, lo que convirtió su testimonio en un elemento ambiguo y difícil de comprobar. La madre de Clara, desesperada, no dejaba de repetir que su hija jamás se habría reunido en secreto con un hombre desconocido. Para ella, ese supuesto encuentro era una invención o una confusión. No obstante, el detalle del sombrero coincidía con lo escrito en el cuaderno, y eso no podía pasarse por alto. La imagen del hombre del sombrero se volvía cada vez más tangible, como un espectro que comenzaba a acechar desde las sombras de la ciudad. La Guardia Civil, presionada por el creciente murmullo social, intensificó las búsquedas. Revisaron estaciones de tren y de autobús, preguntaron en carreteras cercanas y vigilaron pensiones donde pudiera haberse alojado una joven sola. Todo resultó en vano. Cada puerta abierta conducía a un callejón sin salida, y la figura de Clara parecía desvanecerse con cada día que pasaba. El miedo se transformó en histeria colectiva. En el barrio comenzaron a circular historias extrañas. Algunos aseguraban haber visto a Clara caminando de noche, vestida con el mismo abrigo gris, siempre en lugares distintos. Otros decían escuchar su voz en los callejones, como un murmullo que se deshacía en el viento. Aunque eran relatos imposibles de comprobar, lograron alimentar una atmósfera en la que la frontera entre lo real y lo imaginado se volvió difusa. Una amiga cercana de Clara, llamada Isabel, reveló un detalle perturbador. Según ella, días antes de la desaparición, Clara le había confiado que sentía un presentimiento oscuro, como si algo malo estuviera por ocurrirle. Le había dicho también que temía a un hombre que la seguía cada vez que iba al centro. Nunca lo escuché acercarse, había escrito Clara en una carta dirigida a Isabel, pero siempre lo sentí detrás de mí. Estas palabras reforzaban la teoría de un acosador persistente. El retrato que emergía del hombre del sombrero empezó a circular en boca de todos. Alto, delgado, con un rostro severo y ojos oscuros, parecía una figura sacada de una pesadilla. Algunos vecinos lo asociaban con un forastero que se hospedaba en una pensión discreta cerca de la catedral. Otros, en cambio, creían que era un vecino conocido por su carácter huraño. Nadie pudo ofrecer un nombre concreto, y la figura permaneció envuelta en un halo de misterio. La prensa local empezó a hacerse eco del caso. Titulares como "Joven desaparecida en Granada" y "¿Qué ocurrió con Clara?" aparecieron en periódicos regionales, despertando la curiosidad de toda Andalucía. Cada artículo sumaba presión a los investigadores, que hasta entonces se habían movido con lentitud. Sin embargo, más allá de la repercusión mediática, no se encontraron nuevas pruebas físicas, lo que mantenía el caso en un estado de parálisis. La madre, consumida por la angustia, comenzó a perder la noción del tiempo. Pasaba las noches en vela, sentada junto a la ventana, como si en cualquier momento Clara pudiera volver a aparecer caminando por la calle. Los vecinos la acompañaban a ratos, llevándole comida y compañía, pero nada lograba apaciguar la sensación de vacío que había dejado la desaparición. Su llanto se volvió un eco constante en la casa, un recordatorio del silencio que ahora la habitaba. A pesar de la falta de avances, el caso ya se había grabado en la memoria colectiva. El nombre de Clara comenzó a repetirse en plazas, mercados y corrillos, siempre acompañado de preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente el hombre del sombrero? ¿Qué ocurrió en las horas que no pudieron ser reconstruidas? ¿Y por qué Clara había dejado constancia de sus miedos como si hubiera sabido lo que estaba por suceder? Los investigadores intentaram criar uma cronologia precisa de los movimentos de Clara el 14 de diciembre de 1972, pero las piezas nunca terminavam de encajar. Cada testemunho parecia contradizer ao anterior. A figura do homem del sombrero adquiria proporções quase legendarias. No obstante, uma pista inesperada surgiu quando um cocheiro afirmou haver visto a jovem subir a carruagem na Plaza Nueva, justo ao cair la tarde, acompanhada de um homem cuja descrição coincidia com a de um misterioso personagem. Este novo dato agitou a investigação. Se revisaram a detalhe as rutas que podia haver seguido o carruagem, interrogando a outros cocheiros y revisando estábulos, pero ninguno confirmou haberlos transportado. O único testemunho sólido era aquel. Aunque a credibilidade do cocheiro foi questionada, resultava impossível ignorar a coincidência.
La hipótese de que Clara hubiera sido levada a um lugar apartado comenzaba a tomar fuerza. Mientras tanto, em la casa de la madre, se acumulavam cartas de apoio y plegarias. Vecinas devotas de Jaban estampas de santos y velas em la puerta, como se milagro pudiera traer de vuelta a la jovem. Pero também legavam rumores crueles. Alguns sugeriam que Clara havia escapado com um amante secreto, outros que havia sido reclutada em la clandestinidade política. Esos comentários iriam profundamente a la madre, quem se aferrava à convicção de que sua hija jamais habría abandonado seu hogar por vontade própria. La Guardia Civil começou a vigilar los alrededores del Sacromonte, donde se decía que alguns forasteiros se refugiavam em cuevas abandonadas. Ali encontraram cenários de vida, restos de hogueiras recentes, mantas gastadas y botelas vacias. Sin embargo, não havia rastro de Clara. Lo mais inquietante foi descobrir elas que pareciam corresponder a causado feminino, aunque não se pudo determinar se perteneciam realmente à jovem desaparecida. O bairro inteiro se volviu hervidero de suspeitas. Cada homem solitário ou estranho que cruzava las calles era observado com desconfiança. Las mulheres evitavam sair solas ao anochecer. Los padres apuravam as suas hijas para que regressaram a casa antes de que caíra o sol. Granada, que sempre havia tenido aire místico y boêmio, se transformou em escenário cargado de medo. Em meio de essa tensão, sacerdote local ofereceu a declarar. Afirmou que Clara havia acudido a confessar-se dias antes de desaparecer y que lhe havia confiado sentir-se acosada por alguém que la seguia constantemente. O sacerdote, protegido por secreto de confissão, não revelou detalhes específicos, pero sua declaração confirmava o que Clara havia escrito em seu quaderno. Esse testemunho reforçou a teoria de que a jovem estava abaixo a sombra de perseguidor persistente. La prensa, cada vez mais insistente, começou a especular sobre a existência de depredador em série que operava em la cidade. Aunque não havia outros casos confirmados, os periodistas alimentavam a narrativa de que Clara podia não ser a primeira vítima. La palavra asesino começou a ressonar em titulares, generando pânico y, ao mesmo tempo, aumentando o interesse morboso do público. O recuerdo de Clara se volviu onipresente em Granada. Em mercados, cafés y colégios, seu nome aparecia em conversações entre sussurros. Alguns vecinos juravam haberla visto em sueños, lamando a sua madre pedindo ajuda. Outros asseguravam escuchar passos em la noche, como se ela todavia caminhara por las calles. La desaparição havia deixado de ser caso aislado para convertir-se em uma herida coletiva. Ante a falta de avanços claros, la família decidiu organizar uma vigília em la Plaza Bib Rambla, iluminando o espaço com velas em memória de la jovem. Cientos de pessoas se congregaram aquela noite helada, entonando orações y canções tristes. O silêncio coletivo, interrompido solo por chisporroteio de las velas, se convirtió em uma de las imagens mais comovedoras do caso. Fui ali donde Granada inteira compreendió que lo ocorrido com Clara não seria facilmente olvidado. Se estas historias que entrelazam mistério, dolor y secretos ocultos despiertam tu interesse, suscríbete ao canal. Cada relato nos acerca a entender lo inexplicável. Y o caso de Clara todavia guarda giros que helarão a sangre. La investigação de giro inesperado quando comerciante do bairro do Realejo assegurou haver visto a Clara o mesmo dia de sua desaparição, pero em companhia de alguém que não coincidia com a descrição do homem do sombrero. Segundo ele, la jovem hablava com indivíduo mais jovem, de cabelo claro y bigote fino, vestido com abrigo marrom. Esta versão contradecia de Leno lo que se havia repetido em la maioria de los testemunhos, generando aún mais confusão. Los agentes de la Guardia Civil decidiram entonces ampliar o espectro de suspeitosos. Se elaboraram bocetos tanto do homem do sombrero como do homem do abrigo marrom. Y se distribuíram entre vecinos y comerciantes. O resultado foi devastador. Nadie parecia reconhecê-los com certeza. Era como se ambos homens hubieran surgido de la nada, figuras fantasmales insertadas em la vida de Clara solo para borrá-la do mapa. La madre, sin embargo, insistia em que o verdadeiro peligro era o do sombrero. Decía haber notado, semanas antes, a indivíduo estranho merodeando cerca de la casa, observando desde lejos. Aunque nunca pudo confirmar que se tratara do mesmo homem, sua intuição de madre lhe decía que Clara havia sido vigilada.
Esse detalhe, ignorado em um princípio, começou a ganhar peso em las hipóteses de los investigadores. Com o paso de los dias, a falta de pistas tangíveis se convirtió em uma losa pesada. La desesperação levou a alguns familiares a consultar a videntes y adivinas, que asseguravam ver a Clara atrapada em um lugar oscuro, pedindo ajuda. Aunque estas declarações careciam de valor para a investigação oficial, alimentaram a percepção de que a jovem seguia viva em algum rincão escondido de Granada. La Guardia Civil realizou registros em cortijos abandonados de las afueras de la ciudad, explorando sótanos y habitações seladas. Em um de esses lugares encontraram um panuelo de mulher, com bordados que recordavam a los que Clara solia coser. Sin embargo, não se pudo comprobar que lhe perteneciera realmente. La prenda se convirtió em outra pieza ambígua de rompecabezas, um símbolo de las esperanças frustradas. Los dias se transformaram em semanas, y las semanas em meses. O rosto de Clara começou a aparecer em pequenos carteles pegados em postes y paredes, junto à palavra desaparecida. Los niños del bairro passavam frente a esos papeles y perguntavam a seus padres que havia ocorrido, mientras los adultos, incapazes de dar respostas, agachavam a cabeça em silêncio. La jovem se havia convertido em um fantasma presente em cada esquina de la ciudad. Isabel, la melhor amiga de Clara, caiu em uma profunda tristeza. Decía que a ausência de sua amiga era como um vazio impossível de llenar. Ela mesma relatou a los investigadores que, dias antes do sucesso, Clara lhe havia mencionado o lugar donde queria levá-la. Um viejo edifício em ruínas cerca do rio Genil, que lhe parecia misterioso y hermoso. Esse detalhe incendiou uma nova linha de investigação. Ao inspecionar o edifício, os agentes alaram signos de atividade recente. Colila de cigarrilhos, botelas de vinho y restos de roupa vieja. Pero nada que indicara a presença de Clara. O edifício, com seus muros úmidos y techos agrietados, se convirtió em uma metáfora de la investigação mesma. Leno de huelas humanas, pero vazio de certezas. La madre, incapaz de aceitar o silêncio, acudiu ao bispado para pedir que se rezara uma misa especial em honor a sua hija. La iglesia se llenou de vecinos que compartilham o dolor. Muchos de elos com rostros sombrios y lágrimas contenidas. Foi um momento de comunidade, pero também um recordatorio brutal de que Clara seguia desaparecida, sem que nadie pudiera oferecer consuelo verdadeiro. La pressão mediática aumentava. Granada já não era a mesma. Los periodistas começavam a señalar negligencias em la investigação. Las páginas de los diários perguntavam abertamente: estava a jovem sequestrada em algum lugar? Havia escapado voluntariamente? Ou se tratava de um crime que alguém tentava ocultar? Cada hipótese generava novas olas de incertidumbre y temor. À medida que avançava a primavera de 1973, o caso de Clara seguia sem resolver-se, pero novos rumores mantinham viva a lama do mistério. Em um café do centro, um homem afirmou haver escuchado dos desconhecidos hablar de la muchacha do abrigo gris, assegurando que sabiam mais de lo que a polícia creía. Sin embargo, ao ser interrogado, dijo não recordar ni seus rostros ni suas vozes com claridade. O testemunho quedou registrado, aunque sem sustento firme. O tempo empezava a julgar em contra. Los investigadores reconheciam, em privado, que cada dia alejava mais as possibilidades de encontrar a Clara com vida. Sin embargo, havia uma estranha insistência em o expediente. A figura de homem de sombrero seguia aparecendo em distintas declarações, como uma sombra impossível de borrar. La ciudad lo havia convertido casi em um mito, y su nombre se sussurrava com medo entre las mulheres jovens. O quaderno de Clara volvió a ser analisado. Entre las páginas se descobriu um dibujo a lápis, o esbozo de um rosto alargado com sombrero. Não estava firmado ni fechado, pero se dedujo que a propia jovem lo havia realizado. Esse dibujo inquietou a los investigadores. Clara no solo lo havia descrito em palavras, sino que havia plasmado sua imagem com detalhe, como se quisiera deixar um testemunho mais claro em caso de que algo lhe ocorriera. Los vecinos de Albaicín começaram a organizar rondas nocturnas, convencidos de que o homem do sombrero aún merodeava a ciudad. Alguns asseguravam haver visto sua silhueta em calejones oscuros, desaparecendo antes de poder alcançá-lo. Outros, mais escépticos, pensavam que a figura era produto de um medo coletivo. Algo assim,
Las calles después de anochecer quedaram desiertas, como se Granada hubiera perdido parte de sua vida nocturna. Entretanto, Isabel, la amiga de Clara, confessou haver recebido uma carta anônima semanas después de la desaparição. Eu sobre, sem remitente, contenía solo uma frase escrita à máquina. Ela não volverá jamais. Aunque em seu momento não quis revelá-lo por medo, terminou entregando-la à polícia. Eu análises não logrou identificar ao autor, pero la carta se convirtió em uma de las pruebas mais perturbadoras do caso. O hallazgo de la carta generou divisão em la família. Algunos pensavam que confirmava a muerte de Clara, mientras que sua madre se aferrava à esperança de que todavia estuviera viva, sequestrada em algum lugar. Essa dualidade emocional desgarrava a todos, convirtiendo cada dia em vai-vem entre la F e Y la desesperança. Las teorias se multiplicavam. Alguns creiam que Clara havia sido vítima de uma rede de trata de mulheres que operava em silêncio, em el sur de Espanha. Outros hablavam de crime passional, cometido por pretendiente rechazado. Incluso roubo que eles insinuavam que o próprio círculo cercano de Clara ocultava secretos. Nenhuma de estas teorias pudo confirmar-se, pero todas alimentavam a sensação de que algo oscuro se escondia baixo a superfície de la tranquila Granada. O eco de la desaparição de Clara começou a alegar mais alá de Andalucia. Programas de rádio de Madrid y Sevilha mencionavam o caso como enigma sem resolver. Los corresponsales descreviam Granada como uma cidade atrapada em la incertidumbre, donde cada sombra podia ocultar uma verdade siniestra. Esse interesse nacional aumentou a pressão sobre as autoridades, que empezavam a ser acusadas de incompetência. La madre, agotada por el dolor, decidiu dirigir-se diretamente à prensa. Em uma entrevista publicada em diário regional, declarou: "Mi hija não se foi, a mi hija se la levaram." Suas palavras retumbaram em la opinião pública, generando renovado clamor por respostas. Sin embargo, la investigação oficial seguia atrapada em um mesmo labirinto de contradições. Apesar de la falta de pruebas concretas, algo era evidente. La desaparição de Clara havia sembrado medo profundo y mistério que aún hoy, décadas depois, sigue sem resolver-se del todo em la memória de Granada. Pero em 1973, la herida estava aberta. La verdade parecia sempre escapar de las manos de quienes la buscavam. O verano de 1973 legou sufocante, y com el, novas suspeitas que agitavam de novo o caso. Jornaleiro de las afueras assegurou haver encontrado, em caminho polvoriento cercano ao rio Beiro, zapato de mulher coberto de barro, aparentemente abandonado há meses. La prenda foi entregada à la Guardia Civil, y levada à la madre de Clara, quem la reconheceu entre solosos como perteneciente a sua hija. Aunque los peritos não puderam confirmar com certeza absoluta, aquele hallazgo incendiou uma chispa de esperança y medo a la vez. O descobrimento do zapato provocou que los agentes organizaram rastreio minucioso de la zona. Durante vários dias, grupos de búsqueda penaram o terreno com perros adiestrados, palas y linternas. Encontraram oesos, pero todos resultaram ser de animais. Sin embargo, a ideia de que Clara hubiera sido levada hasta ali caló hondo em el ânimo de la poblação. O rio, com suas águas turbias y suas márgenes cobertos de juncos, se convirtió em símbolo de secreto oscuro. Entre los hallazgos menores surgiu algo inquietante. Troço de tela gris, desgarrado, que coincidia com o color do abrigo que Clara vestia o dia de sua desaparição. Aunque não era prueba concluente, somado ao zapato, parecia reforçar a ideia de que alguém havia querido borrar seus passos, levando-la a lugar apartado. Granada, uma vez mais, volvia a mirar com temor a seus próprios rincones. La prensa não tardou em publicar fotografias do zapato y la tela, generando impacto devastador em la comunidade. Las imagens eram acompanhadas de titulares sensacionalistas como Las Huelas de Clara ou El Rio Guarda Secretos. O pueblo se dividiu. Alguns afirmavam que eram sinais claras de crime, mientras outros creiam que se tratava de coincidências manipuladas por la prensa para vender mais exemplares. Em paralelo, los rumores sobre o hombre del sombrero resurgieron com mais força. Uma vecina del Sacromonte jurava haberlo visto rondando las cuevas durante la madrugada, com farol em la mano y uma expressão siniestra. Outra persona dizia que havia escuchado sua voz grave em uma taberna,
hablando de una muchacha que não volveria. Aunque nunca se verificaram estas histórias, a figura de o desconhecido se consolidou como o gran vilano invisível de Granada. La madre de Clara, consumida por el dolor, empezou a visitar o rio com frequência. Se sentava em la orilla, com o zapato entre las manos, como se esperara que o água devolviera a sua hija. Los vecinos la acompanhavam em silêncio, compreendendo que esse acto não era mais que ritual desesperado para manter viva a memória de Clara. O rio se convirtió em santuário improvisado, lugar onde las plegarias flotavam com la corriente. La prisão popular levou a los agentes a revisar de novo as casas abandonadas cercanas ao lugar do hallazgo. Em uma de elas encontraram marcas estranhas em las paredes, símbolos trazados com carvão, figuras geométricas y palavras sem sentido. Aunque pareciam garabatos de vagabundos, para la madre fueron señales claras de que ali havia estado sua hija. O mistério se mesclava cada vez mais com superstições. Mientras tanto, Isabel, a amiga de Clara, começou a ter pesadillas recorrentes. Sonava com sua amiga lamando-la desde detrás de uma puerta cerrada, pedindo-lhe que la sacara. Estas confissões, aunque não tinham valor policial, impactavam em la comunidade. La gente empezou a hablar de la presencia de Clara, como se la jovem siguiera de alguma forma entre elas. Granada parecia atrapada entre lo real y lo espectral. Em esse clima, periodista madrileno publicou reportagem onde acusava abertamente a la Guardia Civil de ocultar informação. Segundo ele, havia pistas que señalavam a personas influentes de la ciudad. O hombre del sombrero podia ser solo uma cortina de humo. Aunque o artículo nunca aportou pruebas, generou sospechas sobre uma possível trama de encobrimento. La desconfiança hacia las autoridades alcançou níveis alarmantes. Lo cierto é que, apesar de zapatos, telas y testemunhos, la investigação seguia sem culpable claro. La figura de hombre del sombrero era a parte de la leyenda negra de Granada. La ausência de respostas concretas mantinha la herida aberta. Clara, a ano de sua desaparição, se havia transformado em símbolo del miedo y la incertidumbre de toda uma cidade. O segundo aniversário de la desaparição de Clara se vivió em Granada com silêncio denso, como se la cidade inteira guardara luto. Em la iglesia del bairro, se celebrou uma misa lá que assistieron decenas de pessoas. La madre, envejecida em apenas 2 anos, loraba desconsolada mientras sostenia o retrato de sua hija. O eco de las campanas parecia retombar mais forte que nunca, recordando a todos que o mistério seguia sem resolver-se. Em esses dias, la Guardia Civil recebeu uma lamada anônima. Uma voz masculina, ronca y nerviosa, assegurou que sabia onde havia estado retenida Clara. Deu indicações imprecisas sobre cortijo em las afueras de la ciudad, y colgou antes de ser identificado. Aunque la pista parecia frágil, os agentes organizaram uma inspeção. O cortijo resultou estar abandonado desde hacía anos, com muros derruídos y maleza cobrindo los patios. Não havia pruebas de que alguém hubiera vivido ali recentemente. Apesar de que a búsqueda foi infrutuosa, la lamada agitou de novo los fantasmas del caso. Muitos creyeron que se tratava de uma broma cruel, mientras outros pensavam que podia ser o próprio responsável del crime jugando com a desesperação de la família. La figura del hombre del sombrero volvió a emerger em la conversação pública, como se esse espectro siguiera controlando cada hilo del relato. Alguns vecinos afirmavam que lo haviam visto em el barrio semanas antes, paseando com calma por las calles empedradas, como se desfrutara de la confusão que havia generado. Outros, mais escépticos, asseguravam que todo era produto de la sugestão coletiva, mito que se alimentava a si mesmo com cada rumor. Lo cierto é que nadie pudo aportar uma prueba concreta de sua existência real. Em paralelo, novo hallazgo estremeceu a Granada. Panuelo bordado com as iniciais CM apareceu em descampado. La madre lo identificou de imediato como propriedade de sua hija, pois Clara havia bordado essas iniciais em vários de seus objetos personais. O hallazgo foi publicado em la prensa com fotografias, avivando de novo a esperança de encontrar mais pistas. Sin embargo, a investigação oficial lo tratou como objeto aislado, impossível de contextualizar. La tensão legou a tal ponto que los vecinos organizaram reuniões comunitárias, convencidos de que havia alguém em la ciudad que sabia mais de lo que decía.
Em esas reuniões, se senalava personas concretas, se levantavam suspeitas sem pruebas y se criava clima de paranoia. Qualquer homem solitário, qualquer viajero que passara por Granada, era mirado com recelo y temor. Los investigadores, pressionados por la opinião pública, começaram a revisar expedientes antigos de delitos similares. Encontraram casos de mulheres que haviam denunciado sentir-se perseguidas em la zona de Albaicín, aunque ninguno havia terminado em desaparição. E o patrão era inquietante. Sempre hablavam de homem alto, de sombrero, que las observava desde lejos. Era como se la sombra de aquel personagem hubiera estado presente mucho antes de que Clara desapareciera. La madre, ao ler essas notícias, se derrumbou. Para ela, aquilo confirmava que Clara havia sido elegida por perseguidor obsessivo que levava tempo acechando a mulheres jovens. Su dolor se mesclava com rabia. Y em várias ocasiões declarou publicamente que alguém em Granada devia saber quem era esse homem, pero que calavam por medo cumplicidade. Em meio de la desesperança, uma rádio local dedicou programa especial ao caso. Narraram com detalhe cada pista, cada hallazgo, cada contradição. E o programa foi êxito. Y maios de oyentes lamaram compartilhando teorias y recuerdos. Entre elas, uma mulher afirmou que havia visto a Clara entrar em coche negro la tarde de 14 de dezembro de 1972, aunque nunca se havia atrevido a hablar antes por medo a represálias. Esse novo testemunho incendiou de imediato a teoria de sequestro planificado. Havia sido Clara enganada para subir a esse coche. Ou fui obrigada. La descripção coincidia com o que alguns vecinos haviam insinuado, pero nunca se havia tomado em sério. La hipótese do veículo negro abriu uma nova linha de investigação, aunque los anos transcorridos la hacían muito difícil de comprobar. E o testemunho do coche negro sacudiu a investigação como trueno. La Guardia Civil começou a indagar em los registros de veículos de Granada em 1972, tratando de identificar proprietários de coches com essas características. Descobriram que vários homens com antecedentes haviam tenido veículos similares, pero ninguno pudo ser vinculado de maneira concluente com Clara. Ao assim, la suspeita de sequestro premeditado se consolidou como la hipótese mais forte. Em los cafés y tabernas, o rumor del coche negro se mesclava com las viejas histórias del hombre del sombrero. Algunos diziam que ambos eram a mesma persona, depredador que usava distintos disfraces para ocultar sua identidade. Outros creiam que eram dos homens distintos, quizá cúmplices em crime cuidadosamente planeado. La verdade parecia dissolver-se em mar de versões contraditórias. Isabel, la amiga de Clara, começou a ser acusada por periodistas que buscavam declarações. Ela insistia em que Clara jamais se habría subido a coche voluntariamente com desconhecido. Pero reconhecia que sua amiga, em los últimos meses, parecia mais distraída, como se levara uma carga secreta que nunca legou a confessar por completo. Esse detalhe reforçava a ideia de que Clara talvez conhecia a seu perseguidor. La madre, cada vez mais frágil, seguia visitando o rio y los lugares vinculados a los hallazgos. Sua figura encurvada se convirtiu em símbolo de la tragédia. Alguns vecinos afirmavam que seu dolor se havia vuelto uma espécie de penitência pública. Uma presença constante que recordava a todos o que la ciudad havia perdido. Granada, de algum modo, se sentia culpável de não haver podido proteger a una de suas hijas. Em meio de esse ambiente, surgiu novo giro. Antigo trabalhador de uma pensão em el centro declarou que, em dezembro de 1972, homem de sombrero se alojou ali por várias noites. Afirmava que sempre regressava à tarde, nervioso, y que em sua habitação deixava o olor estranho à umidade y tabaco. Aunque não pudo confirmar nenhuma relação com Clara, a coincidência temporal hizo que los investigadores retomaram o rastro do misterioso huésped. O registro de la pensão já não existia, pero o testemunho coincidia com o que muitos haviam repetido. Homem desconhecido, de presença inquietante, que parecia mover-se como espectro por las calles de Granada. A ideia de que pudiera ser forasteiro alimentava a teoria de que, tras cometer o crime, simplesmente havia desaparecido de la ciudad sem deixar huellas. Mientras tanto, em el barrio, las leyendas se multiplicavam. Se dizia que Clara aparecia em sueños coletivos, lamando desde uma ventana iluminada em la noche. Alguns vecinos juravam escuchar seus passos em um empedrado,
o tintinear de suas laves ao doblar la esquina. Aunque eram relatos cargados de superstição, manteniam viva sua presença, como se a cidade se resistiera de já-la desaparecer por completo. El coche negro, el hombre del sombrero, la tela gris, el zapato em el rio. Todas as piezas formavam mosaico incompleto. Los investigadores não logravam unir-las em relato coerente. Cada pista parecia abrir mais perguntas que respostas. Y el caso declara-se dia cada vez mais em la categoria de los mistérios irresueltos. Em 1974, novo comissário assumiu a direção de la investigação. Se propuso revisar cada detalhe com olhos frescos, convencido de que o expediente escondia claves inadvertidas. Sua conclusão inicial foi contundente. Clara não desapareceu ao azar. Tudo indicava uma vigilância previa, acecho planificado que culminou em rapto. Para ele, o homem del sombrero não era mito, sino uma presença real. Granada, sem embargo, seguia atrapada em sua própria atmosfera de medo y silêncio. Las noches pareciam mais largas, los calejones mais oscuros, y cada sombra podia esconder o secreto. La ciudad, que sempre havia sido cuna de leyendas, agora cargava com um mistério dolorosamente real, que se resistia a ser resuelto. O comissário recém-legado decidiu centrar-se em o círculo cercano de Clara. Revisou amistades, vecinos y conhecidos, buscando qualquer indício que pudiera haver passado desapercebido. A hipótese era clara. Alguém que conhecia suas rotinas y seu caráter pudo planear o sequestro. Esta estratégia, aunque lógica, generou tensões com a madre, que não queria que se señalara a nadie de seu entorno sem pruebas concretas. Isabel, la amiga mais cercana, foi lamada a declarar de novo. Recordou que Clara lhe havia hablado de jovem que la observava com insistência, alguém que havesse se cruzado em seu caminho sem que ela pudiera identificá-lo claramente. La descrição coincidia com a de homem que se alojava em uma pensão cercana ao centro. Los detalhes encajavam, pero seguiam sendo insuficientes para uma detenção. O comissário também revisou los trabalhos y encargos de Clara. Entre suas pertenencias aparecia sobre com uma nota si remitente. No confies em todos. La letra era feminina, possivelmente de alguém cercano a Clara. Y reforçava a ideia de que a jovem sentia peligro antes de sua desaparição. Este mensagem se convertiu em uma pieza clave para entender que sua intuição não era infundada. Y que alguém lá estava vigilando desde dentro de seu entorno cotidiano. Em paralelo, a comunidade se organizou para manter viva a memória de Clara. Se realizaram vigilias. Y los vecinos de Albaicín colocaram uma pequena placa com seu nome em la Plaza Bib Rambla, donde muitos la haviam visto por última vez. La ciudad, aunque aún temerosa, começava a transformar o dolor em acto de resistência, recordando a la jovem em cada rincão donde havia sido vista. Uma pista crucial surgiu quando o herreiro del bairro recordou que homem havia tentado vender-lhe abrigo gris similar ao de Clara, apenas semanas depois de sua desaparição. O indivíduo parecia nervioso y se marchou rapidamente quando o herreiro mostrou interesse em o abrigo. Esta coincidência levou ao comissário a pensar que o culpável podia haver conservado objetos de la jovem como troféus. A investigação retomou força com esta nova linha. Se interrogou a comerciantes y artesanos de la ciudad, perguntando sobre qualquer objeto suspeitoso que hubiera cambiado de manos de forma estranha. Aunque vários indícios surgiram, nenhum foi concluinte. Aún assim, a ideia de que Clara havia sido vigilada y manipulada se volvia cada vez mais evidente. La madre de Clara, desesperada, começou a receber cartas anônimas. La maioria continham ameaças veladas ou insinuações de que sua hija estava em algum lugar. Estas misivas, aunque nunca se pudieron rastrear, aumentaram a sensação de que o culpável desfrutava do medo que havia generado em la família. O terror, entonces, se convirtió em uma arma silenciosa que mantinha a todos em vilo. Mientras tanto, a cidade se transformava em escenario donde la sospecha reinava. Qualquer visitante ou vecino solitário podia ser objeto de miradas desconfiadas. As mulheres evitavam salir solas y los hombres eram observados com recelo. A desaparição de Clara havia deixado uma huella profunda em la rotina cotidiana, convirtiendo cada calle em possível lugar de peligro. Novo testemunho legou de uma mulher que trabalhava em taller de confecção cercano. Afirmou que,
Dias antes de la desaparición, um homem se acercou perguntando por Clara com insistência. Lo descrevió como alto, delgado, com sombreiro oscuro y voz grave. Este relato, somado a las anteriores referências, permitiu ao comissário começar a perfilar ao suspeitoso com maior claridade. Finalmente, depois de meses de investigação, se descobriu um patrão consistente. Todas as pistas apontavam hacia um homem do entorno de Clara. Alguém que conhecia sua rotina y seu caráter. Los objetos recuperados, las lamadas anônimas y los testemunhos apontavam a um culpável calculador. Meticuloso y obsessivo. Granada estava a ponto de conhecer a identidade que havia convertido em pesadilla a vida de uma jovem de 20 anos. O comissário decidiu enfocar todas as forças em um suspeitoso específico. Dom Manuel. Um homem de uns 40 anos, vecino de Albaicín, dueño de uma pequena merceria. Tinha aparência tranquila y respetável, pero vários testemunhos coincidiam em que lo haviam visto seguindo a Clara em los dias previos a sua desaparição. Sua cercania com a jovem lhe permitia conhecer suas rotinas, suas visitas à la merceria y seus passeios por la ciudad. Ao profundizar em seu historial, los investigadores descobriram que Dom Manuel havia tenido problemas legais menores, pero nunca delitos graves. Sin embargo, seu caráter reservado y los rumores sobre sua conduta obsessiva começaram a encajar com o perfil psicológico do acusador. O comissário decidiu obter pruebas que lo vincularam diretamente com a desaparição de Clara. Uma inspeção a seu domicílio revelou objetos preocupantes. Um quaderno com anotações sobre Clara, fotografias que havia tomado secretamente de ela y prendas de roupa que coincidiam com as descrições de lo que levava o dia 14 de dezembro. Cada lasgo aumentava a certeza de que havia estado planeando algo siniestro durante semanas. O hallazgo mais inquietante foi um paquete envuelto cuidadosamente, escondido detrás de um armário, que continha a tela gris que coincidia com o abrigo de Clara y um de seus sapatos. A evidência era clara. O suspeitoso no solo havia vigilado a la jovem, sino que havia retenido objetos de sua vítima como troféus, o que confirmava a obsessão patológica que se havia percebido em los testemunhos. Com estas pruebas, Dom Manuel foi arrestado. Sua reação foi de aparente calma, pero los vecinos comentaram que seus olhos mostravam um brilho perturbador, como se hubiera esperado ser descoberto em algum momento. A detenção provocou um alívio coletivo, aunque também um escalofrio. Alguém tão cercano havia estado operando a plena vista, manipulando o entorno sem levantar suspeitas. Durante o interrogatório, Dom Manuel tentou minimizar sua implicação, assegurando que solo havia seguido a Clara por curiosidade, que nunca pensou que algo malo sucederia. Sin embargo, a evidência física y los testemunhos eram contundentes. Finalmente, confessou parcialmente, havia obrigado a Clara a subir ao coche negro, levado a um lugar aislado y mantenido retenida durante dias antes de assassiná-la em um ataque de desesperação y obsessão. O relato do comissário descreviu com detalhe como Dom Manuel havia planeado cada passo. A vigilância constante, los objetos que recolhia como recuerdos y a manipulação de la rotina de Clara para assegurar-se de que não pediera ajuda. La magnitude de la obsessão surpreendió incluso a quienes haviam seguido o caso de cerca. Granada entendió que havia convivido com um depredador silencioso durante semanas, quase sem dar-se conta. La madre de Clara, ao enterar-se de la confesión, caiu ao suelo entre solozos. Su lanto era um grito contenido de anos de angústia. Uma mescla de alívio y devastação. Finalmente, sabia quem havia sido responsável de la desaparição de sua hija, aunque la verdade não borrava o dolor ni recuperava a vida que havia perdido. Em los dias posteriores, a polícia organizou reconstruções de los hechos. Los objetos alados foram apresentados como prueba. Los testemunhos de vecinos y amigos confirmaram cada detalhe de la obsessão de Dom Manuel. O caso, que havia tenido décadas de incertidumbre, finalmente começava a cerrar-se com claridade judicial. O juízo se convertiu em um acontecimento de interesse nacional. Granada recordava cada calle, cada rincão y cada testemunho que havia alimentado o mistério. A história de Clara, que havia mantenido a la ciudad em vilo durante anos, finalmente tuvo um culpável identificado. Um homem cuja fachada respeitável escondia uma obsessão mortal que terminou com a vida de uma jovem de 20 anos. Tras a detenção de Dom Manuel,
A cidade de Granada experimentou um alívio mesclado com incredulidade. Vecinos Y comerciantes comentavam, entre eles como alguém tão cercano Y aparentemente confiável, havia podido causar tanto dano. Las calles, que durante anos haviam estado impregnadas de medo, empezaram lentamente a recuperar a calma. Aunque a memória de Clara permanecia viva em cada rincão de Albaicín. La madre de Clara se convirtió em um símbolo de dolor, Y resistência. Continuou visitando os lugares onde haviam alado objetos de sua hija, incendiando velas Y rezando em silêncio. Para ela, cada gesto no solo honrava a memória de Clara, sino que também ajudava a outros padres a recordar a importância de cuidar Y proteger a seus hijos em um mundo onde os peligros podiam estar mais cerca de lo que se imaginava. O juízo contra Dom Manuel foi minucioso. Se apresentaram todas as pruebas, desde os objetos personais de Clara hasta os testemunhos de vecinos Y amigos. Y se reconstruíram os movimentos de la jovem em los dias previos a sua desaparição. Cada detalhe confirmou a planificação obsessiva do assassino, deixando claro que não havia sido um acto impulsivo, sino um crime meticuloso. Durante as audiências, os psicólogos forenses explicaram o perfil de Dom Manuel, descrevendo-lo como um acusador com rasgos obsessivos Y patológicos, cuja fijação por Clara havia escalado hasta o crime. Seu relato de los hechos revelou um controle meticuloso Y um comportamento manipulador que deixou em choque a todos os presentes. La gravidade de seus actos convirtió o juízo em uma lección sobre como a obsessão pode escalar a níveis mortais. Los medios de comunicação narraram cada etapa do processo, mantendo a Granada Y ao resto de Espanha atentos ao desenlace. Los artículos incluíam fotos do tribunal, retrato de Clara Y resumen de las pruebas, criando uma história completa que permitiu à sociedade compreender finalmente a magnitude do crime. O caso deixou uma marca profunda em la consciência coletiva de la ciudad. La sentencia foi um alívio para a família. Dom Manuel foi condenado à prisão por assassinato Y sequestro. Sin embargo, la madre de Clara Y los vecinos compreenderam que nenhuma sentencia podia devolver-lhes o perdido. La sensação de injustiça persistia, pero ao menos havia uma conclusão legal que identificava o responsável, cerrando assim um capítulo oscuro que havia durado anos. Aún después do juízo, a cidade mantuvo a memória de Clara viva. Cada ano, se realizavam vigilias em la Plaza Bib Rambla Y junto ao Rio Beiro, recordando a la jovem Y a importância de não olvidar a quienes han sido vítimas de la violência Y la obsessão humana. Granada, aunque marcada por la tragédia, encontrava em la memória de Clara um motivo para proteger a las futuras gerações. O caso também tuvo repercussões em la polícia local, que revisou procedimentos Y protocolos de investigação. Aprenderam a não descartar as intuições de familiares, a analisar objetos personais Y quadernos íntimos com cuidado, Y a considerar os patrões de comportamento obsessivo como um indício de risco real. A experiência com Clara transformou a maneira em que se abordavam desaparições em la ciudad. Anos depois, a história de Clara se convirtió em um relato emblemático de Granada, contado em livros, documentários Y programas de true crime. Sua desaparição, seguida por la detenção do culpable, se estudou como um exemplo de investigação combinada com observação social Y colaboração comunitária. La jovem de 20 anos deixou uma huella imborrável, recordando que incluso em las cidades mais tranquilas, o peligro pode esconder-se detrás de la aparência de normalidade. Finalmente, a figura de Dom Manuel quedou como um recordatorio sombrio. Um homem capaz de ocultar sua obsessão detrás de la cotidianidade, mostrando que o mal pode estar mais cerca de lo que se pensa. Y assim, Granada cerrou um capítulo doloroso, com a certeza de que a memória de Clara seguiria viva, ensinando a gerações futuras a importância de la vigilância, o cuidado Y la justiça. Com o juízo cerrado Y Dom Manuel condenado, Granada respirou um aire de justiça mesclado com dolor. Los habitantes de la ciudad, aunque aliviados, sabiam que nenhuma sentencia podia devolver a Clara. Su recuerdo, sin embargo, se mantinha vivo em cada esquina, em cada calle empedrada, recordando a todos a fragilidade de la vida Y la oscuridade que a veces se oculta detrás de la rotina. La madre de Clara continuou sua rotina de visitas a los lugares onde haviam encontrado objetos de sua hija, pero com um novo sentido de propósito.
Su dolor se transformou lentamente em um acto de homenagem y vigilância. Velas, plegarias y pequenas cerimonias comunitárias ajudavam a manter a memória de Clara viva y a conscienciar a outros sobre los peligros de la obsesión y el acecho. Granada começou a sanar, aunque com cicatrizes. Los bairros antigos, especialmente o Albaicín y la zona del Sacromonte, seguiam evocando recuerdos del caso. Los vecinos nunca olvidaram a tensão y o medo que havia impregnado sus calles durante meses. La desaparição de Clara se convirtió em relato que unia tragédia y encenanza, recordatorio de la importância de la alerta y la protección de los jóvenes. Se realizaram charlas em colégios y centros comunitários para hablar de acoso, vigilância y prevenção, usando o caso de Clara como exemplo. La história se convirtió em uma ferramenta educativa, ajudando a gerações futuras a entender como comportamentos obsessivos podem escalar a actos violentos se não se detectam a tempo. La jovem de 20 anos passou a simbolizar tanto a vulnerabilidade como a força de la memória coletiva. Los investigadores que trabalharam em o caso, tanto de la Guardia Civil como del Nuevo Comissário, receberam reconhecimento por sua persistência. Apesar de los obstáculos, las pistas contraditorias y los rumores que nublaban a investigação, lograram identificar o culpable y reconstruir a cadena de hechos que levou à tragédia. Su trabalho demonstrou a importância de la paciência, la atenção ao detalhe y a colaboração com a comunidade. Com o tempo, o caso de Clara se incorporou a livros y documentais sobre crímenes no resueltos de Espanha, como exemplo de investigação meticulosa y de como o asesino pode ocultar-se detrás de la normalidade. La história se estudou também desde a perspectiva psicológica, analisando o perfil obsessivo de Dom Manuel y como seu comportamento escalou hasta convertir-se mortal. Ao así, Granada nunca olvidou o medo que havia vivido. Las calles, aunque lenas de vida novamente, conservavam uma aura de mistério. Y cada sombra parecia recordar que detrás de la rotina pode ocultar-se algo siniestro. La desaparição de Clara ensinou a toda a cidade a importância de la vigilância y la solidariedade comunitária frente ao peligro. Hoy, décadas después, la história de Clara se recuerda como caso emblemático de true crime em Granada. Los libros, documentais y programas que narram a sua história destacam a combinação de investigação, intuição y colaboração comunitária que finalmente levou à justiça. Su nome sigue sendo citado como símbolo de la vulnerabilidade de los jóvenes y la necessidade de protegê-los. La lección mais profunda que deixou a tragédia foi la del poder de la memória. Aunque Clara foi arrebatada demasiado pronto, sua história mantiene viva la consciência sobre los peligros reais y los signos de alarma que a veces passamos por alto. Su vida, aunque breve, se convirtió em faro que guia a quienes buscam justiça y compreensão em meio do mistério y el medo. Finalmente, o caso cerrou ciclo de dolor, mistério y justiça. Dom Manuel pagou por seus actos, pero la ciudad aprendió a não olvidar. La desaparição y assassinato de Clara, la jovem de 20 anos em Granada em 1972, permanece como recordatorio inemborrável de que la atenção, la comunidade y la memória podem ser la fuerza que transforme la tragédia em encenanza. Su nome sigue resonando, no solo como víctima, sino como símbolo de resistência y verdade.